Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu quero trazer a minha primeira reflexão para o ano de 2026. Eu lembrei de uma passagem bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 31 e 32. Diz assim: qual é o rei que, indo à guerra contra outro rei, primeiro procura os seus conselheiros para saber se com seus 10.000 soldados tem como vencer os 20.000 soldados do outro rei? Se não, ainda o outro rei longe, distante, ele manda seus embaixadores para que possa fazer uma trégua, para fazer um pacto de paz, ou seja, antes que se inicie a guerra. E eu quero trazer assim sobre a minha vida, eu quero trazer algumas reflexões, falando de algumas experiências minhas de vida. Eu trago acho que 4 partes dessa minha reflexão, que eu pensei bastante. Entrar na guerra. São várias guerras que nós entramos, são várias pelejas que nós pelejamos, e são guerras que nós buscamos, são guerras que nós vencemos, são guerras que nós perdemos, e às vezes são guerras que nos colocamos ou que alguém nos coloca. Então são várias guerras. No Evangelho de Lucas, Jesus falando sobre esta parte da guerra. Então são vários tipos de guerras. São guerras nas partes financeiras que eu passei, são guerras no mundo corporativo que eu passei. No mundo corporativo eu tive muitas dificuldades, porque não é só pela sua capacidade, pelo seu talento, pela sua dedicação que você vence na vida e que você conquista na vida. No mundo corporativo, no mundo capitalista, às vezes tem algumas coisas que fogem dos nossos princípios. Eu tive muita luta contra isso, porque tinha coisas que não dependiam do meu talento, do meu dom, da minha dedicação, do meu trabalho. Ia muito além, ou seja, coisas que mexiam com o meu princípio, mexiam com o meu caráter, e eu preferia não vencer, ou seja, preferia não participar disso no mundo corporativo. E vi muitas pessoas que eu não critico, não julgo, pessoas que às vezes não têm alguma capacidade, mas vence algumas batalhas, porque às vezes não tem o mesmo princípio que você tem, ou não tem o mesmo caráter que você tem, ou ele não coloca isso no nível de importância. Então, são várias guerras na vida sentimental, na vida familiar. Hoje eu passo, uma das guerras que eu passo também é uma guerra que eu passo com a Gilmara, minha esposa, acometida de uma enfermidade. Inclusive amanhã nós temos uma consulta, né? Só estamos com paliativo. E é uma das guerras que essa guerra não fui eu que busquei, mas eu fui colocado nessa guerra, nessa peleja. E não é fácil você ver uma pessoa, acompanhar uma pessoa, ser paciente de uma pessoa. Às vezes eu perco a linha, eu fico nervoso, às vezes eu perco, então às vezes sou derrotado. Então são várias pelejas na vida. Então entrar na guerra, né? Participar da guerra. Então às vezes as pessoas ensinam que você só vence. Não, na vida tem derrota, na vida tem desistência, na vida tem recuo, você pode recuar. Então qual é aquela pessoa que entra numa guerra que nem eu entrei? Então teve guerras na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, que talvez meus filhos, meus netos não vão passar, né? Na minha adolescência
eu tinha uma guerra de existência, de sobrevivência, né? Nós não tínhamos uma previsão de alimentação, nós passávamos uma guerra de existência, de sobrevivência. Existência para existir como ser humano numa sociedade capitalista, e sobrevivência do ter o que comer, o ter trabalho, ter dificuldades. Então passei por essa guerra que meus filhos talvez não vão passar. Então na vida existem várias batalhas, várias guerras, e não é vergonhoso. Esse versículo ensina que não é vergonhoso você dizer: olha, para mim não dá, essa eu não consigo, deixa para amanhã, né? E aí diz que a gente busca ouvir os conselheiros, né? Então, sentar para ouvir a segunda parte. Primeira parte é você entrar na guerra, e segunda parte é você sentar para ouvir. E é muito difícil a gente sentar para ouvir. A gente, numa guerra, a gente sentar para pensar ou raciocinar. Porque diz um ditado que na guerra, uma subiu é tiro, né? Então, sentar para ouvir. O versículo de Lucas 14 diz que ele busca primeiro os seus conselheiros, ou seja, as pessoas para ele dar conselho. E diz que numa multidão de conselho a gente encontra uma saída. E sentar para ouvir, que é uma coisa muito difícil. E é uma coisa que eu passo às vezes é muito complicado. A gente chega, que nem eu cheguei aos 60 anos, você tem dificuldades de conviver com outras pessoas que estão numa luta, numa constância. Fico feliz, meus filhos na batalha, e eu consigo até entender que eles estão num outro caminho, num outro trajeto que eu já passei, de maneiras diferentes, mas já passei. Então, sentar para ouvir. E a pergunta é ouvir os conselhos, né? Ouvir os bons conselhos. E aí que às vezes eu tive bons conselhos. Eu consegui ouvir bons conselhos, né? E teve vezes que eu também não dei muito ouvidos aos conselhos. O meu ego falou mais alto, o meu princípio falou mais alto, o meu caráter falou mais alto, a minha vida falou mais alta. Mas diz que é ouvir os conselheiros, né? Ouvir as pessoas, perguntar. Por quê? Porque a guerra, ela é constante, dia a dia. Hoje eu passo por uma guerra. Passei por uma guerra corporativa, passei por uma guerra de existência, uma guerra de sobrevivência, de conquista, de aceitação, né, de família. Eu passei por todas essas guerras, essas pelejas. Mas agora a gente passa por uma guerra diferente, uma guerra de uma enfermidade. E aí você sentar para ouvir, né, e você colocar em prática. E esse versículo me chamou muita atenção, porque faz parte da minha vida, e eu quero trazer agora, nesse começo de ano de 2026, eu quero trazer as 7 primeiras reflexões, falando sobre partes da minha vida, versículos bíblicos que eu possa direcionar a minha vida, não a vida dos outros, né? Não a vida do outro, que eu possa direcionar a minha vida com um pouco mais de paz. Então, ele diz que não é errado, não é pecado você ouvir as pessoas, não é errado você ouvir as opiniões, às vezes opiniões negativas, né? Porque às vezes tem pessoas que você está na guerra e ele diz: faz isso mesmo, né? Numa empresa, faz isso mesmo, fala isso mesmo. Eu lembro que não sentar para ouvir, eu lembro da minha mocidade, eu trabalhei numa multinacional, muito garoto, muito inexperiente, e como é o meu princípio, o meu caráter, nós tivemos, era 3 horários, nós tivemos a questão de uma reivindicação
reunimos os pessoal do setor ali, as pessoas reuniram, eu não fazia parte, porque era novo, eu tinha uns 4 meses de empresa só. E aí as pessoas reuniram para pedir uma melhor condições de trabalho, um melhor reajuste, etc. E aí ouvimos, tudo bem, a gente sentamos na madrugada, paramos para fazer essa reivindicação, e aí vem um dos diretores da empresa 2 horas da manhã, se eu não me engano, para ver a nossa reivindicação. E quando chegou lá, ele intimou todo mundo, e aí? E aí o que acontece? O que acontece é que aquelas pessoas que falaram, que diziam que tinha 15 anos de empresa, outros tinham mais, outros tinham 10, eles pararam, silenciaram. E aí eu falei, né, da nossa situação. Ou seja, já dá para nós vermos o resultado. O resultado foi a demissão, né? Então, se eu tivesse ouvido os conselhos, eu ia ficar lá no fundo e ia dizer assim, olha, eu sou novo de empresa, eu preciso trabalhar, então vocês são mais velhos, aí se vocês têm reivindicação, eu estou do lado de vocês, eu vou ficar na minha, né? Mas aí a juventude, na flor da pele, a pessoa imatura, a revanche, o egoísmo, o egocentrismo, aquelas coisas todas flui e a gente ficava falando o que não devia falar. Então, se a gente saber ouvir. Agora, a pergunta também é, quem ouvir? Que hora que nós devemos ouvir? Porque tem pessoas que fazem coisas, eu tenho filhos e eu sei que acho que isso acontece comigo, que às vezes as pessoas procuram a gente na hora que fez que já está a situação feita, já está a guerra feita. E aí depois que está a guerra feita, você vai fazer o quê? Vamos sair da guerra, né? Porque se falasse um pouco antes, pensa um pouco mais, analisa um pouco mais, recua disso, deixa para mais tarde, fecha sua boca, não procura esse revanche, não procura essas coisas. Então a gente trataria de uma outra maneira. Então, saber ouvir, sentar para ouvir, né? Entrar na guerra, todos nós entramos todos os dias em guerras diferentes. Tem amigos meus que passam pelas mesmas situações que eu, pessoas que passam por situações financeiras. Meus filhos estão numa guerra constante de conseguir, de batalhar, de vencer. A gente vê isso e a gente sente isso. Eu vejo outras pessoas. Tem pessoas que estão numa guerra de relacionamento, em guerras diferentes, e as minhas guerras passei por todas essas guerras. E aí me veio essa reflexão, ouvir, né? Ouvir bons conselhos, sentar para ouvir, que é muito importante. E diz que o rei, ele senta com seus conselheiros, ouve os conselhos, e ele procura saber se com o que ele tem, ele consegue vencer aquele que tem mais. Ou seja, ele vê aquilo que ele tem, as suas ferramentas, aquilo que tem à sua disposição. Ou seja, a terceira coisa que eu vejo é o capital. Qual é o seu capital? Né? Capital que eu falo em todas as áreas. Qual é o seu capital espiritual? Qual é o seu capital financeiro? Qual é o seu capital de autoridade? Qual é o seu capital de amadurecimento? Quais as ferramentas que você tem? Qual é a sua aptidão, né? Para que você possa entrar nesta guerra e verificar. Isso significa de humildade. Tem pessoas, que nem eu já vi, eu vivenciei bastante, tinha pessoas que seu vizinho do lado ali trocasse de carro, ele também tinha que trocar de carro. Se uma pessoa troca um eletrodoméstico, ele precisa trocar. Não, meu irmão, não. Apesar que eu não sou desse tipo de coisa, a vida é simples, saber observar. Então eu não posso, como que eu vou competir, como diz Jeremias, né? Como que eu vou competir com cavalos, se eu
de tempo de paz eu estou aí recuando, né? Então, não é vergonhoso, é humildade de você reconhecer o que você tem, né? Saber o que você tem, qual o seu capital, né? E se é necessário fazer isso ou não. Às vezes é melhor você recuar, às vezes é melhor você aceitar que nesse momento não é sua hora. É muito importante, porque tem às vezes acontece muito, aconteceu muito comigo, na época que era talão de cheque, na época que nós mexíamos com cartão de crédito, aquelas coisas, e às vezes nós tínhamos vergonha de falar que não dá para fazer algo para os filhos, ou às vezes de uma festa comemorativa, uma coisa, e a gente entrava e fazia aquelas coisas. Eu lembro de passar algumas humilhações que eu poderia ter evitado, de você fazer uma despesa no mercado, comprar aquilo para os filhos e de repente seu cartão não passar, não é aprovado, seu cheque não passar e você tem que deixar aquela mercadoria e você chegar numa loja, é vergonhoso. E aí quando você tem as condições de fazer, devido a você pensar naquilo e fazer, não, você fala, não, agora eu posso fazer, eu vou fazer, e faz. E eu também já fiz isso, né? Já fiz isso. Então, ver o capital. E eu analisando o meu capital para o ano 2006, é um capital complicado, é um capital que a gente não sabe o amanhã, não sabe o dia a dia. A gente passa, e eu sinto vergonha às vezes, porque eu convivo aqui com a Gilmara, e nós já vamos entrar no 5º ano de toda a situação, entrando no 4º ano só lá dentro do CEPOM, e não é fácil, eu às vezes eu estouro, eu saio de mim, começa a ser bipolar, ou seja, às vezes eu estou catando sol, daqui a pouco eu estou xingando a lua, para mim está muito complicado, e aí, meu Deus, eu não gosto que ela levanta para fazer nada, e aí ela estava mexendo com as coisinhas ali, eu estou lá sentado lá fora na varanda, e ela foi levar uma manga para me chupar, e eu vi de longe que eu estava mexendo lá no quintal nas plantas, e eu vi ela com a faca, fiquei apavorado que ela estava com a faca na mão, que ela não consegue equilibrar direitinho, aí eu corri, não, Gilmara, daqui, eu não trouxe a manga, você já lavou a manga? Peguei a mão na mão dela, ela não, já lavei, aí eu peguei a manga da mão dela, e aí quando eu falei, já lavou? Ela foi virar do lado, ela caiu, não caiu um tombo, da altura, da sua altura, né, caiu um tombo coisa, e eu não, deu uma leve, mas eu tô mexendo no joelho dela, quando eu vi um calombão na sua testa, seu olho ficou roxo, aí, meu Deus, você briga com o diabo, briga com Deus, você briga com tudo, você vira, é uma loucura, é uma guerra, e às vezes eu sinto que eu quero entrar eu começo a perder essa guerra, e eu não posso perder essa guerra. Então, qual o capital? O capital é de esgotamento, meu capital é de esgotamento espiritual em todas as áreas. Então, esse versículo fala muito comigo, né? Primeiro, entrar na guerra, que nós estamos na guerra todo dia. Segundo, sentar para ouvir, né? Ouvir. Às vezes nós temos necessidade de ouvir as pessoas e sentar para ouvir as pessoas. E às vezes nós somos subjugados pelas pessoas. E terceiro, ver o capital que a gente tem e que eu tenho. Então, guerra eu tenho constante, né? Conselheiros, tenho a Gilmara que eu ouço, e tenho a natureza, e tenho meus cachorros, e tenho eu, e poucas pessoas, né? E o capital baixíssimo, zero, negativo. Meu capital, eu falo do Jordão dos anos 80, né? O moço que há 40 e poucos anos atrás, 42 anos atrás, dentro de uma existência, de uma dificuldade, estava prestando vestibular para psicologia, né? Meu Deus, como psicólogo
psicólogo seria terrível, seria um dos piores psicólogos da humanidade. E aí, o quarto é embaixadores da paz, né? Embaixadores da paz, né? Guerra constante, saber ouvir, ter um capital e ter embaixadores da paz. Diz que ele manda, já distante, ele manda que os seus embaixadores façam uma trégua, né? Façam uma reconciliação e façam paz. E às vezes o mais importante são os embaixadores da paz. Nós precisamos de ter embaixadores da paz. Quem que vai levar a mensagem de paz? Quem que nós possamos mandar levar essa mensagem de paz, né? Quem que leve a paz? Quem que diga, olha, que nem eu diria, né? Se eu fosse levar uma mensagem para Deus, eu dizia, Senhor, perdoa o Jordão porque ele não sabe o que faz. Se eu fosse mandar uma mensagem para o diabo, eu diria, olha, agora o Jordão aceita essa derrota agora, mas agora no momento não está no momento de guerra, de luta. Então, os embaixadores da paz, é muito importante a gente ter embaixadores da paz, né? Embaixadores, aqueles que nos representam, né? Como os embaixadores de cada país, aqueles que nos acolhem, né? Numa pátria distante. E falta muito isso, né? Às vezes tem pessoas que nós mandamos a mensagem de paz e eles levam uma mensagem de discórdia, de desunião, né? Então esse 2026 eu quero viver a cada minuto, a cada momento. Eu quero viver o inverno, quero viver o verão, quero viver a chuva, quero viver o sol, quero viver a cada momento e viver a cada dia sem me preocupar no amanhã, né? Então essa é a minha reflexão, a minha primeira reflexão que eu deixo da minha vida, né? Perdi muitas oportunidades na minha vida para ferir os meus princípios. Tem muitas oportunidades que eu perdi no mundo corporativo, oportunidades de crescer, pela minha fé às vezes, pela minha ignorância, eu perdi muitas coisas, né? Eu sou um tipo de pessoas que com família, com os filhos, com pessoas, eu sou um tipo de pessoas que é difícil você saber quando eu estou demonstrando carinho, quando eu não estou demonstrando carinho, porque eu sou uma pessoa muito... A vida me fez assim, né? Uma pessoa muito fechada, muito fria, né? E agora, no final dessa carreira minha, eu estou extrapolando bastante as coisas. Então, perdi muitas oportunidades, cometi vários erros, perdi muitas oportunidades de estar bem, né? Na minha vida financeira, mas é uma coisa que eu não me arrependo de nada, né? Uma das coisas mais importantes da minha vida que eu falei sobre existência, sobre sobrevivência, era ter uma moradia, ter uma casa, né? A gente vivia de cortiço em cortiço, de lugares em lugares, de olaria. Eu sou filho de oleiro, né? Sou filho de uma mãe que batia tijolos e naquelas olarias, né? Eu chamava de vilarejo, aquelas coisas, né? Aquelas casas cortiços, né? E uma coisa que eu queria era ter uma casa, né? Eu lembro que agora eu não recordo, eu não sei como que é a minha casa, eu não sei os detalhes da minha casa, esquecimento que eu tenho, eu que fiz a planta, cada rascunho, concreto, eu não sei hoje como é que é a minha casa, eu não sei como que é, eu não sei os pisos, eu não consigo lembrar, recordar da minha casa. Então, eu não consigo, tem coisas que Deus fez questões que vai apagando da minha mente aquelas coisas todas, né? Mas resumindo tudo isso, eu sou uma pessoa de recursos espirituais muito pouco, mas de vida, da vida que eu vivia antes, eu sou uma pessoa muito rica. Eu sou uma pessoa milionária que vive nos lugares que muitos gostariam de ter, muitos gostariam até de passar férias. E eu convivo e vivo, né?
situação, tá bom? 25 minutos de reflexão e que Deus o abençoe. Esta é a primeira minha reflexão de 2026 e vai vir mais outras. Eu quero fazer 7 reflexões, essa é a primeira, né? Lucas 14, 31 e 32, tá bom? Um abraço, fique com Deus.